Olá pessoal, hoje nós vamos ver aí os transtornos sexuais. Lembrando para vocês que a maioria dos transtornos sexuais elas são de ordem psicológica, tá? E que o casal precisa fazer psicoterapia, ok? Aí nós encontramos uma certa resistência com relação ao homem, né? Pela questão cultural, está indo fazer psicoterapia, porque devido à cultura, né, a questão machista, ele vai estar informando a outra pessoa que ele está com dificuldades de orgasmo, de ereção, e daí isso para ele pode fazer com que ele retarde a busca ao terapeuta. Outra coisa que nós devemos observar com relação aos transtornos sexuais é a reeducação desse casal, é a busca de outras formas de trazer estímulos para esse casal, e também a questão da comunicação, né? Que é bastante importante para que a relação sexual ela venha a ser novamente motivada, ok? Então, os transtornos sexuais, eles estão classificados em 7 categorias, e nessas categorias nós encontramos um transtorno, um problema em uma das fases da relação sexual. As fases da relação sexual entra aí o desejo, a excitação, o orgasmo, né? E a relação propriamente dita. Então, nós vamos encontrar nesta classificação problemas com relação ao desejo, problemas com relação à excitação e problemas com relação ao orgasmo, tá? Vamos acompanhar aqui cada uma dessas categorias. Na categoria do transtorno do desejo sexual, ele está subdividido em 2 classes, né? O transtorno do desejo sexual hipoativo e o transtorno da aversão sexual. A hipoatividade é a ausência de fantasias sexuais ou de desejos sexuais. Essa hipoatividade ela pode ocorrer na pessoa que tinha uma relação sexual normal e devido a algum problema, né, ela apresenta hipoatividade, seja o desejo pelo parceiro, seja a questão da rotina que ela vem trazer para casais que têm alguns anos de convívio, né, uma diminuição aí com relação ao número, né, de vezes da relação sexual. Então, isso pode ser ocasionado pela ausência de fantasias sexuais. Então, o próprio casal ele tem que ver, notar, né, essa ausência de fantasia e buscar novas fantasias sexuais para que o desejo ele volte, ok? Então, a hipoatividade é a diminuição da vontade, né, de realizar a relação sexual, e ela é causada pela ausência de fantasias sexuais ou de desejos de fazer a atividade sexual, de realizar a atividade sexual. O transtorno de aversão sexual é a aversão ou a esquiva ao contato sexual genital. Isso pode ser ocasionado pela violência sexual,
tá? Então, devido à violência sexual, né, onde a mulher ela é mais acometida, ela pode ter aversão ao toque na sua genitália. Isso vai trazer o transtorno de aversão sexual. Com relação a outra, né, parte da relação sexual, nós temos a questão do transtorno de excitação sexual, tá? Que na mulher ela pode vir causada pela questão da frigidez, que é a ausência de lubrificação na genitália feminina. A excitação sexual feminina alterada, também conhecida como frigidez, acomete igualmente um grande número de mulheres deprimidas, tendo como consequência a falta de prazer ou mesmo dor durante as relações sexuais. As mulheres nessas circunstâncias evitam o ato sexual e desenvolvem um sentimento de culpa, agravando ainda mais seu estado depressivo. Outro transtorno sexual frequente observado entre as mulheres deprimidas é a incapacidade de alcançar a plenitude do prazer, o que as impede de atingir o orgasmo. Então, a frigidez, né, ela é causada pela ausência dessa lubrificação da genitália feminina. A lubrificação faz com que a relação aconteça, tá? Principalmente, ela não cause dor na mulher. Então, essa ausência ela pode ser ocasionada por algum problema orgânico, né? A mulher está com algum problema no seu biológico, está impedindo que na hora da relação sexual ela venha a lubrificar. Ou pode ser por ordem psicológica, né? Ela esteja tendo uma hipoatividade, ela esteja com um problema estressor, tá? Ela tenha problemas de depressão, que isso vai diminuir a sua lubrificação, tá? Isso entra aí, vocês vão ver que essas categorias, muitas vezes elas se entrelaçam, né? Uma está dentro da outra, uma está ligada à outra, né? E nós vamos ver que essa ausência de lubrificação, ela também pode vir, pode não ser, né? Essa lubrificação ela pode não acontecer devido ao desejo pelo parceiro, tá? Então, isso vai trazer, né, sentimentos de culpa, porque a mulher, né, ela tem que, culturalmente, ela tem que estar desejando o parceiro e ela não está, tá? Com relação ao parceiro, isso pode vir devido a traições, então é algo que vai realmente mexer com o casal, tá? No homem, nós temos aí, né, o transtorno de excitação sexual masculina ou disfunção erétil, que é o fracasso para obter ou manter uma ereção para realizar o ato sexual. As disfunções sexuais masculinas podem afetar o desejo sexual e alterar as respostas psicológicas e fisiológicas do corpo frente aos estímulos sexuais, causando sofrimento e insatisfação não só na pessoa, como também no seu par. O estado psíquico do indivíduo em relação ao sexo pode gerar ansiedade, culpas, medos, hostilidade e defesas que irão interferir diretamente na sua atividade sexual, né? Nós sabemos que essa questão da ereção, né, para o homem é uma questão cultural, né? Ela passa a questão psicológica, tá? E ela é mais uma questão também, e ela envolve também uma questão cultural, né? Porque né, a masculinidade, muitas vezes, ela é comprovada pela questão da ereção, né? A ereção peniana. E o homem não conseguir isso faz com que, né, ele tenha, né, o seu psicológico realmente abalado, tá?
Então, isso vai trazer medos, porque isso aconteceu uma vez, mas ele vai ter medo que aconteça outra vez. Se isso acontecer uma segunda, uma terceira vez, né? Aí que o seu psicológico realmente ele vai ficar abalado e ele vai né, gerar ansiedades, hostilidade, irritabilidade, e isso realmente vai atrapalhar a vida do casal. Além de que, né, é um indicativo de terapia e para ele, como homem, né, dizer ao outro, né, dizer a outra pessoa, né, seja terapeuta homem ou mulher, que ele não conseguiu a ereção, vai atingir aí a sua cultura de macho, tá? Então, é um dos transtornos que mais vem a trazer ansiedade para o homem. Outra fase, né, da relação sexual é a questão do orgasmo. Então, transtornos orgásmicos, ele vem atingir tanto o homem quanto a mulher. No feminino, a inibição manifestado pelo retardo habitual ou ausência de orgasmo, que é o que chama de anosgasmia, após uma fase de excitação sexual normal. Para a mulher, essa questão do orgasmo para algumas mulheres, né? Não podemos generalizar, né? Essa questão do orgasmo é, é, é uma questão relativa, porque não são todas as mulheres que, em todas as suas relações, elas chegam ao orgasmo, tá? Mas aquelas que não chegam, mas tiveram, né, a sua relação satisfeita psicologicamente, né, biologicamente, elas estão satisfeitas com relação, né, à relação sexual, está ótimo, tá? Não é necessário para elas toda vez chegar ao orgasmo. Já para outras mulheres que sempre chegam ao orgasmo, o fato de não chegar é porque elas não tiveram uma satisfação plena com relação à relação sexual, ok? Então, o transtorno orgásmico ele pode vir a estar ligado também à questão do transtorno do desejo sexual. No homem, o orgasmo inibido ou ejaculação retardada é caracterizado pelo atraso ou ausência do orgasmo, anorgasmia, uma fase de excitação sexual normal. Ejaculação precoce ou prematura é a obtenção do orgasmo e ejaculação antes do esperado. Então, no homem, né, para o homem, essa questão do orgasmo é bastante importante, tá? Ela faz com que ele tenha realmente tido a plenitude sexual, né? A relação sexual ela foi plena porque ele chegou ao orgasmo, tá? Alguns homens, eles têm a ejaculação precoce e outros a ejaculação retardada. Com relação a precoce ou retardada, isso não é problema porque ele já se conhece, né? Devido a tantas outras relações sexuais, ele já vai saber que a sua ejaculação é precoce, isso já faz parte do seu organismo, tá? E se a sua ejaculação ela é retardada. Com relação ao transtorno de dor sexual, temos aí a dispareunia, que são dores durante ou após a relação sexual nos homens e nas mulheres, porém mais comum nas mulheres. Essa dispareunia, ela é consequência da ausência de lubrificação durante a relação sexual, tá? Que como nós vimos, né, ela pode ser causada por problemas do próprio organismo, onde a mulher, né, ela não está conseguindo lubrificar durante a relação sexual e isso tem que ser investigado, né? Ou pode ser por problemas psicológicos, ela não pode não estar tendo desejo com o parceiro, ela realmente está com outro fator estressor e não está conseguindo lubrificar. E isso, durante a relação sexual, vai trazer dor,
tá? Trazendo dor, mexe mais com o psicológico da mulher, porque em outras relações ela pode não conseguir lubrificar devido ao medo de sentir dor. E temos aí o vaginismo, né, que também atinge as mulheres, que é a contração muscular involuntária que impede a penetração peniana no ato sexual. Então, a mulher, durante a relação sexual, ela vai se contrair involuntariamente, tá? Esse vaginismo, ele pode ser consequência da dispareunia. Por quê? Porque a dor, né, que está causando devido à não lubrificação, vai fazer com que ela tenha medo de sentir mais dor e daí a musculatura ela vai fechar, ela vai se contrair, o que vai aumentar a dor. Tá? Então, o psicológico dessa mulher precisa ser trabalhado para que essa musculatura ela não venha a se contrair e a lubrificação venha a acontecer, né? Se o caso da lubrificação for por problemas psicológicos. Se for por orgânicos, isso tem que ser visto, tá? Disfunção sexual devido a uma condição médica. Disfunções sexuais que se resultam em sofrimento acentuado e dificuldades interpessoais. No feminino, algumas doenças endócrinas, como o hipotireoidismo, podem afetar a capacidade da mulher de obter orgasmo, assim como diversas drogas e medicamentos. Então, a questão de algumas doenças, como o hipotireoidismo e também alguns medicamentos, principalmente os antidepressivos, eles podem aí dificultar, né, a relação sexual, a obtenção do prazer, né? Ele vai atingir aí ou a questão da lubrificação, ou a questão do vaginismo, né? Ou a questão da própria excitação sexual. No homem, a disfunção sexual devido a uma condição médica a principal incidência do transtorno erétil masculino é psicológico. No homem deprimido, a falta de excitação se traduz na disfunção erétil, chamada antes de tudo impotência sexual. Trata-se da incapacidade de manter a ereção para se completar o ato sexual, fato que também irá gerar frustrações e resultará em agravamento do estado depressivo. Alguns homens eles deixam de fazer uso da medicação devido a essa diminuição da ereção sexual, tá? Então, eles muitas vezes abandonam o tratamento e daí isso precisa ser conversado para que ele venha a tratar a depressão e possa estar psicologicamente saudável para estar realizando a relação sexual. Disfunção sexual induzida por substâncias. Dependendo da substância envolvida, a disfunção pode envolver prejuízo do desejo sexual, da excitação, do orgasmo ou dor sexual. A disfunção é considerada plenamente explicada pelos efeitos fisiológicos diretos de uma substância, droga de abuso, medicamento ou exposição a uma toxina. Então, a disfunção sexual induzida por substâncias, né, ela fica relacionada também à categoria anterior, né? Então, nós temos algumas medicações que elas tendem a aumentar a libido e nós temos algumas medicações que elas tendem a diminuir a libido, tá? E algumas pessoas, tanto homens quanto mulheres, elas tendem a deixar a medicação devido a estarem atrapalhando aí a relação sexual. E a nossa última categoria aí, tá? Ela fala da disfunção sexual sem outra causa específica. Pessoas que experimentam os componentes fisiológicos da excitação sexual e do orgasmo, mas relatam ausência na sensação erótica ou até mesmo anestesia. Então, isso vem a atrapalhar a relação sexual, porque além de
eles apresentarem problemas com relação à excitação, ao orgasmo, eles também têm dificuldade com relação a utensílios eróticos, tá? A utilizar determinados utensílios, isso faz com que muitas vezes a relação sexual ela fique monótona, ok? Então isso precisa de uma reeducação sexual para que essa categoria ela seja sanada, né? Ela seja trabalhada, tá? Essa questão da ausência de sensações eróticas, né? Isso vem também da questão cultural, né? Da questão de certos tabus, de quebra de certos tabus. Então, as formas de tratamento, né? As disfunções sexuais são frequentes e relativamente fáceis de se tratar com ajuda especializada, principalmente as que acometem as fases de excitação e do orgasmo. Para um tratamento efetivo, é importante que o médico identifique o distúrbio em questão através de uma coleta de informações detalhadas sobre diferentes aspectos da vida do paciente. É por isso a importância de uma relação de confiança paciente-médico, né? Paciente-terapeuta. Tá? Também inclui aí, onde haja uma abertura para esse tipo de abordagem, deve-se distinguir as disfunções, pois pode ser que esteja havendo problemas com um parceiro específico num determinado momento específico, ao contrário de disfunções que ocorrem independente do parceiro, ok? Então, primeiro a pessoa precisa ir, né, aberta a discutir a sua problemática, a relatar, né, o que sente, confiar no psiquiatra, confiar no terapeuta, para que isso seja sanado, né? E as abordagens de tratamento, nós temos aí a educação, né? O casal ele tem que se reeducar, ele tem que conversar, né? Nós temos aí em alguns casais um certo tabu, onde a mulher ela não pode expressar o que sente, ela não tem o hábito de expressar o que sente, né? Como que posição sente mais prazer, como ela deseja a relação, alguns desejos, né, que ela tenha, tá? E isso muitas vezes fica mais para o homem. Então, o casal ele tem que se abrir, ele tem que se reeducar, tá? Estimulação e diminuição da rotina, ok? E isso também pode trazer uma complicação. A rotina ela precisa ser mudada, certo? Isso traz estímulo, isso traz mais prazer, isso traz mais sensações eróticas, tá? E as técnicas de distração, tá? Realmente introduzir durante a relação sexual certos objetos, certas fantasias, que isso vai estimular cada vez mais o casal, ok, pessoal? Então, a terapia ela tem que ser conjugal para que o casal possa estar trabalhando essas abordagens, possa se reeducar, possa ser orientado com relação à sua rotina e possa estar utilizando técnicas de distração aí para aumentar o seu desejo de um para com o outro, né? Além de trabalhar culpas, além de trabalhar medos, além de trabalhar certas sensações, certos pensamentos negativos, como por exemplo pensamentos de traição, que podem vir em consequência, né, de algumas dessas fases que não estão sendo concluídas, né? Seja na fase do desejo, seja na fase da excitação, seja na fase do orgasmo. Quando um ou outro não consegue, tá? O outro pode achar que é por questões de traição. E isso também tem que ser trabalhado dentro da terapia. Ok, pessoal? Então a gente encerra por aqui. Qualquer dúvida estarei à disposição de vocês.